Olá, meninas! Bem-vindas a mais um podcast aqui do nosso cafezinho da tarde. É um prazer poder sentar aqui com vocês, tomar esse café e aprender um pouco mais do que Deus tem nos ensinado sobre a maternidade. O estudo desse ano, Bem-aventurada, ele é um estudo que não tem data para terminar. Nós estamos estudando 5 livros com o tópico da maternidade e vamos estar lendo, nas escrituras o que Deus planejou para que a maternidade fosse colocada em prática nas nossas vidas hoje, para que ela trouxesse satisfação para a gente hoje. A maternidade ela foi planejada por Deus e a gente vai estar aprendendo um pouco sobre isso no podcast de hoje. O capítulo que nós vamos abordar, ele é do livro A Missão da Maternidade, por Sally Clarkson. Esse livro não está traduzindo para o português neste momento, mas eu estou lendo em inglês e estou fazendo aqui algumas citações e a aplicação desse livro para vocês. Então, estou trazendo esse livro em primeira mão para vocês aqui no Ministério. Eu vou ler para vocês algumas citações do livro e espero que possam ser muito edificantes na sua vida. Sally Clarkson começa falando que ela lembra sentindo-se amada e a atenção que recebeu da sua mãe. E essas lembranças das mãos da sua mãe continuaram forte no coração dela por toda uma vida. Ela coloca no livro que claramente Deus escreveu a maternidade no coração da mulher. A missão fundamental da maternidade agora é a mesma que sempre foi: acalentar, proteger, instruir crianças, criar um lar que capacite-as a aprender e crescer e as ajude a desenvolver um coração para Deus e seus propósitos, e enviá-las ao mundo para viver ricamente e com significado, ambos. Durante o século passado, a maternidade tradicional tem se tornado um estilo de vida opcional e, para muitos, a menor opção, menor que um chamado divino. O relacionamento de uma mãe com seu filho é algo que o direcionará durante toda a sua vida. Maternidade é o meu ministério. Ela fala sobre essa questão que a maternidade hoje tem sido realmente levada, inclusive dentro da própria igreja de Cristo, como uma opção. Muitas pessoas aí a gente vê, os diferentes ideologias do mundo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo capítulo, mas falam dessa visão do mundo que a mulher pode focar em qualquer outra área, seja na sua carreira, seja na questão de hobbies, seja o que for que ela for fazer, que a fará uma mulher que o mundo considera de sucesso, e que a maternidade é uma escravidão, que a maternidade é uma prisão, e eu acredito que nós, desde crianças, somos inculcadas muitas vezes esses pensamentos, mesmo sem notarmos, em filmes, livros, revistas. E a mídia, principalmente nos últimos 100 anos, tem colocado essa visão de mundo para todas nós mulheres. Salmo 127:1 diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nesse texto fica claro para nós que Deus ele é o sucesso da maternidade. Deus, se nós tirarmos Deus do aspecto da maternidade, assim como toda a criação dele, se ele for tirado do aspecto da criação, dos propósitos, vai ficar um espaço vazio que nada poderá preencher. Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Os nossos filhos, gente, eles são recompensas de Deus, eles são heranças, eles não são peso, fardo. Sim, a maternidade não é fácil, a maternidade tem suas dificuldades e muitas delas. Ela muitas vezes se torna pesada para nós e eu vou abordar isso um pouco mais depois, mas principalmente quando nós não trazemos a Cristo esse fardo.
quando nós tentamos carregar a maternidade, o seu sucesso, os seus fracassos, sozinha. Quando a gente tenta agradar o mundo, quando a gente tenta agradar as nossas vontades vãs, quando a gente tenta agradar toda essa questão das ideologias do mundo, a maternidade se torna enfadonha, cansativa, estressante. E principalmente, gente, a questão emocional também. Tem a questão espiritual e a questão emocional. Se você está lidando já naturalmente com doenças crônicas, com uma depressão, com situações onde o teu próprio cérebro está fora de equilíbrio, a maternidade pode se tornar ainda mais desafiadora. Em 1 Tessalonicenses 2:7, a gente lê o seguinte: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Tito 2:4-5 fala o seguinte, versículo 4, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres, elas são chamadas a focarem no lar, para honrar a palavra de Deus. O foco da mulher no lar é encorajar, instruir, cuidar, zelar pelo seu lar. E o foco principal, gente, é a palavra de Deus. Tudo que nós cristãos fazemos, a forma como nós vivemos, deve ser para glorificar a Deus. A glória não está em nós. O propósito não tem fim em nós mesmos. Não é sobre reconhecimento, não é sobre vontade pessoal, satisfação pessoal. Eu já ouvi muitas mulheres falando, e sobre mim? Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar de mim? A gente tem que cuidar de nós mesmos. Tanto é que o podcast anterior foi sobre essa questão da cultura materna. Coisas que você pode fazer para se encher, para derramar na vida dos teus filhos. Se você não cuida de você, se você não ama a si mesmo, não tem como você amar o próximo. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Mas eu tô falando da linha tênue entre o egoísmo e o cuidado próprio. Então a gente tem que entender que tudo que o cristão faz na sua vida, gente, é para trazer glória a Deus. Não é para trazer apenas satisfação pessoal. Se ele está trazendo glória a Deus, se ele está alegrando a Deus, a satisfação pessoal vai ser uma consequência. Por quê? Porque a alegria do cristão é a alegria do Senhor. Célia, então, traz aqui alguns conselhos para a gente. Ela diz assim: designe alvos para sua família e ore por eles. Aqui na minha casa, a gente tem colocado alguns alvos, depois eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, mas a gente tem colocado alvos claros do que nós queremos inculcar na vida dos nossos filhos, que amores nós queremos colocar no coração deles, o que nós queremos exemplificar para eles. Ore por sua família usando fotos, é o segundo ponto. Aqui em casa nós temos feito um álbum de fotos da família, que os meninos têm visto eu trabalhar nesse álbum. Quando eu viajo, eu levo esse álbum para mostrar a família, para mostrar amigos, da trajetória da nossa família, de pessoas, de relacionamentos. Charlotte Mason fala que a educação ela é sobre o relacionamento com a criação, né, com o Criador primeiramente, com a criação e com as criaturas. Então, eu tento colocar nesse álbum situações da nossa vida onde esses relacionamentos eles são edificados. E os meninos estão crescendo vendo que o lar deles é para a glória de Deus, que nós vivemos, eu, o pai deles, e eles sendo ensinados que devem glorificar a Deus em suas ações. E documente as bênçãos de Deus no seu lar. No caso, eu uso o álbum da nossa família para isso. Eu coloco lá as pessoas que nós tivemos contato, as situações que nós vivemos e tento escrever ali um pouquinho do que Deus tem feito. Eu estou incluindo agora, a partir desse ano, as referências bíblicas que a gente está memorizando em família. Esse ano a gente está memorizando o Salmo 23, os 10 mandamentos e o próximo vai ser a oração do Pai Nosso. Então essas 3 referências eu vou estar escrevendo na agenda no ano. Então eu faço essa agenda
e imprimo as fotos do ano e vou colocando ali em sequência. Eu utilizo o inverno para fazer e tem sido assim uma fonte de regozijo para mim como mãe. Às vezes eu me sinto culpada, vou abordar também sobre isso no próximo capítulo, mas eu me sinto culpada como mãe, me sinto acusada, né, pelo inimigo muitas vezes das coisas que eu faço errado, ou que eu penso errado, ou que eu sinto que não estão alinhadas com a palavra de Deus. E eu uso esse álbum para trazer à memória que não, eu estou fazendo o meu papel. Sim, eu tenho minhas tentações e que eu luto contra elas, eu tenho as minhas limitações físicas, eu tenho várias coisas que acontecem na minha vida que sim são motivo para eu me entristecer, mas que eu posso trazer esse entristecimento a Cristo e Ele vai estar me ajudando. O meu álbum, ele serve para trazer à memória a mim e a minha família que nós estamos caminhando no caminho certo. É uma forma física que a gente pode olhar. E eu deixo sempre exposto na minha casa, né? Quando eu estou trabalhando, eu coloco, ele tem a foto da família na página principal. E daí eu coloco ele em pezinho na sala, então as crianças podem pegar, as crianças podem olhar, elas têm livre acesso a poder estar em contato com a história deles. Eu acho que muitas vezes hoje com as questões da mídia, né, a gente está colocando, nem todas as crianças têm acesso às nossas redes sociais, onde a gente posta fotos, e acaba que a gente acaba não trazendo à memória essas coisas. E por último, ela coloca aqui, eu coloquei a oração. Então eu vou ler essa oração para vocês e eu espero que seja a oração do coração de vocês também, para que esse estudo seja bênção nas nossas vidas. Senhor Deus, ensina-me a ser a mãe que o próprio Deus me planejou a ser. Ensina-me a amar meus filhos, ensina-me a ensiná-los e protegê-los. Cresce em mim a fé para confiar na tua obra, tanto em meu coração como no deles. Que a tua palavra e obra seja viva e evidente em nosso lar. Perdoe a minha falta de fé e muitas vezes impaciência. Ensina-me a amar o meu lar e fazer o bem todos os dias. Muito obrigada pela esperança de ter cuidado em nosso lar. Eu te amo, Karina Barber. Então, eu espero que esse estudo seja fonte de regozijo para você e que o Senhor possa estar colocando os seus anjos acampados nos 4 cantos da tua casa, com as asas estendidas, protegendo e guiando. Que Deus possa guiar o teu lar, que a armadura de Deus esteja sobre você e que você possa lutar todos os dias as batalhas de Deus para a tua família. Um beijo e eu encontro vocês aqui no nosso próximo podcast, quando o Senhor nos permitir. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.